Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje no Love the Problem estou aqui com aquele que vocês já conhecem de outros episódios. Ele já é de casa, né? Ele já... Na verdade aqui, ele que apresenta os convidados, não sou nem mais eu. Fala Avelar, beleza? Fala Lula, beleza? Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite. E já que você me deu essa missão de apresentar convidados, tô feliz porque eu vou apresentar dois convidados brilhantíssimos, né? Duas pessoas que estão muito presentes no meu dia a dia, talvez menos do que eu gostaria, mas estão muito presentes. Vou começar aqui com a nossa queridíssima Raquelzinha, Raquel Tanurkov. Acertei dessa vez, Raquel, seu nome? Acertou meu nome. Começamos treinando bem. muito tempo para acertar, hein? Bastante. Ontem ele ficou 3 horas fazendo um exercício vocal. Não, brincadeira. Mas acertou, Avelar. Muito obrigada. É um prazer inenarrável estar aqui. Raquelzinha, que tá sendo conhecida aí pelas lives de RH, quem tá acompanhando aí, né? Raquel trabalha com a gente. Era exatamente o que eu ia falar, porque eu tô vendo a Raquel agora no mínimo 2 vezes por semana, porque a live do RH Agile Experience 2 vezes por semana, terça e quinta. Eu tô quase falando pra Raquel ser também host do Love the Problem aqui, né? Já tá tão experiente, já fica aqui direto. Não, vamos com calma, né? Muita coisa da mesma vez acaba não dando certo. O foco, né, que a gente fala. Vamos aos pouquinhos. Mas Raquel, pra galera que ainda não tá acompanhando as lives de RH, se apresenta, fala um pouquinho aí das suas experiências, de você. Bom, vamos lá. Então, eu sou Agile Expert na K21, passando por um roteiro um pouquinho diferente de carreira, onde eu transicionei bastante. Então, ontem no RH Agile, que são a série de encontros que a gente tem feito online, eu me defini como um camaleãozinho, né? Então, eu passei bastante tempo aí por experiências em RH e depois fui para experiências em tecnologia e negócios, e aí vim parar da forma mais amorosa possível dentro da K21 e tô só enfatizando o meu papel de camaleãozinha aí, aprendendo muitas coisas novas e descobrindo como usá-las, como fazer melhores sinapses para resolver os problemas que eu tenho no meu dia a dia. Olha só, mas... Nossa, como fazer melhores sinapses. Pronto, mudei já meu propósito de vida agora. A pessoa se define como um camaleãozinho, né? Vem trabalhar aqui na K21, cujo um dos nossos ícones é o camaleãozinho lá dos nossos eventos de RH, né? Olha que maravilha. Então vou manter aqui a incumbência que o Lula me deu e vou apresentar essa outra pessoa que já está na minha vida há mais tempo, mas com certeza tem muita influência em muitas coisas que eu aprendi hoje, que eu uso hoje no dia a dia, em alguns aspectos, um mestre para mim, claro. Rodrigo Toledo, um dos fundadores da K21, está aqui mais uma vez no Love the Problem. Muito obrigado, Velar. O famoso homem do castelo de mentiras, né? Ouvi falar que tá super popular o Castelo de Mentiras, é verdade, Lula? É verdade. É um dos mais escutados do Love the Problem. Se você não escutou ainda, vai lá, escuta. Portfólio Ágil versus um Castelo de Mentira com Rodrigo de Toledo e também Mari Zaparoli, uma grande querida nossa, né, da K21 no geral. E se você ainda não baixou o e-book do Castelo de Mentiras, baixe, dê feedback. É um e-book que está sempre evoluindo, né, Toledo? Isso aí, k21.com.br/Castelo de Mentiras. Tem um atalho melhor ainda, Toledo, porque todas as referências aqui do Love the Problem ficam lá no nosso cantinho, nos nossos bastidores, em k21.link/Love the Problem. Se você entrar em k21.link/Love the Problem, você tem acesso a todas as referências que a gente menciona aqui em cada um dos episódios. Você consegue deixar feedback sobre o episódio, você consegue deixar feedback pros apresentadores aqui, pros participantes, e consegue também sugerir novos temas. Inclusive, Toledo, esse tema que a gente está gravando aqui hoje é uma das sugestões mais votadas lá, que é a motivação intrínseca. Não à toa escalamos esse time, né? Avelar, Raquel e Toledo, porque quando a gente fala de motivação intrínseca, eu geralmente converso com um dos três. Fato.
procuram um dos três. A Avelar bem falou que Toledo aí é um dos mestres, né? Aqui não só dele, mas acho que da K21 como um todo. Ensinou muita coisa pra muita gente. A Avelar vem se desenvolvendo muito nessa parte de gestão de pessoas, né? Não à toa a gente gravou o episódio de autonomia. E com a Raquel, meu Deus do céu, com a Raquel é aqueles papos de explodir a cabeça, assim, ó, a gente vai longe. Então temos aqui a composição perfeita pra começar a falar sobre motivação intrínseca. E eu já vou logo jogar a bola pro Toledo. Toledo, a pergunta polêmica aqui desse podcast. A pergunta que sempre vem: que problema que a gente está tentando resolver com motivação intrínseca? Legal, acho que assim, pode ser responder em várias camadas isso aí. Ó, eu não foi armada essa pergunta não, hein? Quer dizer, você já abriu o roteiro fugindo do roteiro, não é isso? Sempre. Planos estão sujeitos a mudança, sempre. Isso. Eu acho que tem algumas camadas para responder essa tua pergunta, porque acho que tem uma camada profunda também de awareness, de consciência desse assunto. Certo? Então, as pessoas terem consciência, só de a gente estar conversando sobre isso aqui, tem um propósito em si. As pessoas distinguirem nas suas vidas e nas vidas das pessoas que elas influenciam o que é uma motivação extrínseca, o que é motivação intrínseca e suas classificações, né? Motivação intrínseca tem várias classificações que vêm daí. E como a motivação ela está como resultado, né, das pessoas motivadas, você tem pessoas mais produtivas, que é um aspecto talvez assim bem operacional, comercial, né? Mas você tem um aspecto de vida, assim, das pessoas estarem mais felizes também. Né? Então, você saber motivar as pessoas para as pessoas estarem mais felizes. E fora que isso pode gerar um ciclo virtuoso, né? Então, com esse ciclo virtuoso, você ainda deixa as pessoas mais motivadas, porque vê outras pessoas motivadas, etc. Então, enfim, acho que eu tentei responder sem entrar ainda no assunto, né, Lula? Não era... Então, na verdade você já entrou no assunto e você entrou no assunto da minha vida, né? Assim, tem uma meta, um meta-assunto aqui, porque quando você falou isso, quando você respondeu sobre você ter um ciclo virtuoso, um ciclo de reforço para as pessoas trabalharem mais felizes, mais satisfeitas, não só trabalharem, né, mas viverem, conectou muito forte com o propósito da K21, né? Melhorar pessoas e organizações, e aí bate no meu coração aqui direto e eu falo... É isso, a gente está falando de motivação intrínseca por causa disso, porque o que a gente quer no final são pessoas melhores, organizações melhores, e você é um cara que me inspira bastante nesse sentido, né, Toledo? Então, olha o meta-assunto aqui. Eu estou aqui motivado a fazer o Love the Problem, porque estamos falando sobre motivação intrínseca, né? Então, já caímos aqui no ponto principal, e aí eu acho que talvez eu consiga me preocupar com esse tipo de coisa, né? Eu sou um cara muito encantado, eu consigo me preocupar com esses encantamentos subjetivos da vida, né? De, nossa, eu tenho um propósito, estou guiado por um propósito, porque eu talvez não tenha tantos problemas mais básicos para resolver. Então a minha pergunta agora, seguindo o assunto aqui de motivação intrínseca, e acho que a Raquel talvez seja uma pessoa boa para responder, a Avelar, não sei, mas é para todo mundo esse lance de se preocupar com o propósito, com o que te guia, com o que te faz feliz? É um negócio geral? Eu posso chegar para qualquer pessoa e atacar com esse rolê aí de coach, né, que o pessoal faz? Vamos fazer um coach aqui com você. É para qualquer pessoa motivação intrínseca ou não? Eis a pergunta polêmica. É e não é? Posso responder assim? A motivação intrínseca de Schrödinger, né? Igual o gato de Schrödinger, ela tá dentro da caixa e não tá... Então, e não é também, ao mesmo tempo. E não é também, mas por quê? Eu acho que uma forma simples de explicar a motivação é pensar em algo que motiva a ação, né? E aí, quando a gente pensa por essa perspectiva, a gente volta lá na antiga pirâmide de Maslow, né? Sobre quais são as coisas que motivam a nossa ação. E aí, por que é e não é, né? Quando você tá numa posição, aí vou usar a palavra privilégio, mas para me fazer entender, que é quando eu tenho alguns steps dessa pirâmide saciados, né? Então, a pirâmide fala sobre fisiologia, então, primeiro o seu instinto natural é garantir a sua sobrevivência, depois é garantir a sua segurança, e a partir daí você começa a pensar em garantir perspectivas que te saceiem socialmente, te saceiem a sua autoestima, e depois, lá no topo da pirâmide,
a gente começa a falar sobre realizações pessoais, né? Talvez uma versão resumida seria, lá na base, eu me preocupo em não morrer de fome, depois eu me preocupo em não morrer assassinado, aí depois eu me preocupo em ter amigos, aí depois eu me preocupo em ser alguém reconhecido, e depois eu me preocupo em ser alguém que faz o que quer ser, o que quer fazer da vida. Então essa é a pirâmide de Maslow resumida de uma forma chucra por mim. Muito bom. Agradecidíssima pelo resumo, Lula. Mas é isso mesmo. E aí o que eu acho que vale a gente ressaltar é, se a gente tem um ambiente onde a gente não tem pelo menos as 3 primeiras partes da pirâmide aí resolvidas, né? E aí eu acho que fica mais difícil a gente trabalhar com motivação intrínseca, né? Pensando que motivação intrínseca é aquilo que vem de dentro, né? Que te motiva pelo coração e não tanto pelas coisas que te cercam, que também é um assunto polêmico, certo? Já conversamos outras vezes sobre isso, mas a gente só consegue atingir esse lugar de começar a pensar com o coração mesmo, ou motivar as nossas ações baseado em propósito, autonomia e maestria, né? Quando a gente tem os primeiros degraizinhos aí da pirâmide bem saciados. Mas eu vou entrar um pouco então nesse assunto, Raquel, porque eu tenho a impressão de que, sei lá, uns 200 anos atrás, uns 100 anos atrás, mesmo até talvez uns 50 anos atrás, as pessoas não refletiam muito sobre esse lance de motivação intrínseca, né? A psicologia mesmo é uma área bem recente, assim, né? Não, é óbvio que tem mais de 100 anos, eu acho, sei lá, não sou psicólogo. Psicólogos de plantão, por favor, me ajudem lá no nosso bastidor para falar um pouco sobre isso, mas me parecem algumas preocupações um pouco mais modernas, né? E aí minha pergunta para vocês é por que esse assunto de motivação intrínseca, de o que vem de dentro, o que motiva a pessoa sem ser por fome, por segurança, por que é um assunto mais moderno? Por que surgiu nesses dias, né? O que mudou no mundo, o que vem mudando no mundo, que faz a gente ter um episódio interativo, usar 1 hora aqui da nossa vida para falar sobre coisas um pouco mais abstratas, mas que hoje são tão importantes, né, no nosso dia a dia. Então, se me permite aí, acho que é ponto como o Rodrigo dividiu, né, de uma questão de felicidade do indivíduo e uma questão de produtividade, nesse novo mundo, eles estão muito mais conectados do que no mundo antigo, vamos dizer assim, né? E você não tá falando da América Latina e de Europa, né? Porque o pessoal da Europa chama de velho mundo, não é isso, né? Estou falando das relações que a gente tem hoje, né? Então, quando você tem uma relação de trabalho que consiste basicamente que a sua principal entrega para a organização que contratou o seu tempo é músculo, né? Então a organização contratou o seu tempo para poder usar os seus músculos, mover uma caixa, apertar um parafuso, levar algo do ponto A ao ponto B, forçar uma peça a entrar em um determinado lugar. Então esse tipo de relação de trabalho, ela está buscando, ela contrata o seu tempo, né? Que é uma relação trabalhista, ela está sempre contratando o seu tempo, em busca de ter os seus músculos, né? Força. Esse tipo de relação é mais difícil você fazer uma conexão direta se a pessoa está motivada, se a pessoa está envolvida com aquele assunto, se a pessoa está interessada naquilo, versus a produtividade, né? Então essa relação ela fica um pouco mais difícil de ser percebida. Ela ainda existe, ela ainda é notável, a gente tem materiais que mostram aí que não é sobre ser um trabalho de esforço cognitivo alto ou baixo, a relação não é essa, quanto mais se aquele trabalho faz sentido, né? Se a pessoa tem percepção do sentido daquele trabalho e que aquilo, se as pessoas sabem por que elas estão fazendo aquilo, melhora a performance, independente se é um trabalho de esforço cognitivo alto ou baixo. Mas essa relação fica mais difícil de ser percebida. Já hoje em dia, com esses novos postos de trabalho, né? E eu tô falando de hoje em dia, talvez não seja tão hoje em dia assim, mas esses postos de trabalho que demandam criatividade, né? Como desenvolvimento de produtos, quando falando em software, mas eu posso estar falando de criação também. Vai lá, então é só para software, é só para criação, pessoal de marketing, publicidade? Não. Soluções criativas, então se você está trabalhando com um público, se você é um analista de risco, está tentando entender qual é o comportamento que as pessoas têm ao usar o seu produto e qual é o risco que você quer mitigar com isso. Isso também é um trabalho criativo. Então, todos esses trabalhos que demandam da pessoa estar pensando sobre isso, a relação com motivação, ela fica muito clara.
Fica muito claro. Então, isso puxa o assunto para ele se tornar um pouco mais relevante no momento atual, né? Então, por que a gente está falando disso nesse momento agora, né? É porque a gente entende que existem novos postos de trabalho, novas relações de trabalho, novos trabalhos de fato. E esses novos trabalhos que exigem do ser humano ser humano, né? Então ser criativo, ser inteligente, usar o que ele aprendeu para realizar aquele trabalho, puxa todos os fatores humanos, inclusive o fator se o indivíduo está motivado ou não. Então essa relação de felicidade e produtividade fica cada vez mais próxima e a gente precisa entender que isso está presente e que a gente precisa criar um ambiente onde isso esteja sendo feito da melhor forma possível. Caso contrário, vai ser feito de uma forma ruim, né, aleatória, enfim, e isso vai puxar a performance para baixo, quase que casualmente falando. Né? Então, aproveitar o que o Avelar falou, assim, né, que ele apresentou de maneira muito bacana, assim, com cuidado, medindo as palavras dele ali, mas a gente acaba resumindo, né, acho que também é bom resumir para a galera que está ouvindo, a gente acaba falando de o trabalhador do conhecimento versus o trabalhador braçal, ou o trabalhador criativo, creative worker, né, versus o trabalho repetitivo, assim, né? E aí, justamente como nessa era do conhecimento, ou era da criatividade, a gente está cada vez maior a quantidade, né, proporcionalmente cada vez maior a quantidade de pessoas, trabalhadores do conhecimento no somatório total de trabalhadores do mundo, né? Ainda somos a minoria, então, e é interessantíssimo o cuidado que o Avelar teve ali de no final, incluir todo mundo, mas em especial pensando nos trabalhadores do conhecimento, que provavelmente é a grande maioria, inclusive do nosso público aqui, né, no Love the Problem, é desse público que a gente está falando, mas a gente ainda é a minoria no mundo. Se for contar o total de trabalhadores no mundo, são cerca de 6 bilhões, 5 bilhões, quase metade deles, 2 bilhões, ainda são trabalhadores na lavoura, só na lavoura, fora os outros trabalhos braçais que existem. Então, a gente é uma minoria, mas estamos aumentando em escala. E quem sabe até o fim do século a gente passe a ser a maioria, né? O trabalho braçal repetitivo. Com automação, né? Todo esse ciclo que está se desenvolvendo aí da indústria 4.0, etc. A gente tem uma tendência a virar isso aí, né? E aí tem outras questões que acho que nem vale a pena entrar aqui, mas, né, significa mudar a nossa educação, tudo. Ainda tem algumas gerações, né? Até o fim do século aí, tem mais umas 2, 3 trocas de gerações aí. Mas é isso, essa é a tendência, e é para esse público, na verdade, que acaba que esse assunto é mais pertinente, certo? Ele não está excludente do outro, né? Mas é mais pertinente. Mas olha só, a gente tem indústrias, a gente tem um mundo capitalista ativo há mais de século, assim, no modelo um pouco mais estruturado, né, no modelo um pouco mais até humano, pós-revolução industrial. A gente tem isso acontecendo há mais de século. Então a gente tem trabalhadores criativos, por exemplo, há pelo menos mais de meio século. Se a gente for ver até a computação, né, que surgiu em 70, marketing que vai surgindo um tempo depois. A gente já tem trabalhos criativos acontecendo há muito e muito tempo. Então eu entendo quando vocês falam que a gente teve uma mudança de trabalho braçal, que era o esforço físico de uma pessoa em troca de dinheiro, mas essa cena do trabalho criativo já começou há mais tempo, mas só no século XXI que a gente começou a falar realmente de motivação intrínseca um pouco mais explicitamente, né? Então eu entendo essa crescente, mas se no mundo capitalista ali, no mundo capitalista tradicionalzão, né, nas empresas tradicionais, a gente pode dizer que essas empresas tiveram sucesso por tanto tempo e continuam tendo tanto sucesso por tanto tempo, sem nem precisar falar de motivação intrínseca, por que agora a gente tem essa necessidade de falar? Não sei se eu estou forçando muito aqui a barra, mas o que eu estou falando sem falar de motivação intrínseca, o mundo sempre funcionou. As empresas sempre tiveram sucesso, as empresas sempre cresceram e conseguiram dominar o mundo e por aí vai. E ainda continuam fazendo isso, né? Então por que a gente precisa falar de motivação intrínseca se sempre funcionou a vida sem a gente falar? Posso fazer a ousadia de compartilhar a minha percepção com vocês? Eu voltaria às conexões aí que são importantes de serem feitas, né? Então, como o Toledo comentou, a gente tem 3 eras aí, né? Que elas coexistem, na verdade, né? Então, a era agrícola, a era industrial e a era do conhecimento da informação. E hoje a gente tem essas 3 eras coexistindo no mesmo ambiente, que é este planeta Terra lindo, maravilhoso, né? Então,
Por que eu falo isso? Eu acho que volta um pouco ali a pirâmide de Maslow. E o que acontece? Esse nosso processo evolutivo humano, nós fomos criando diferentes níveis de consciência que começaram a nos aproximar do que seria o topo da pirâmide de Maslow. E aí, por que lá atrás eu falei que motivação intrínseca é sim um lugar de privilégio, né? Quando a gente consegue atingir um certo nível de consciência desses trabalhadores que estão na era da informação ou que podem estar também em alguma dessas outras eras nas quais temos convivendo, a motivação extrínseca, ela passa a ser algo menos relevante, certo? Então, você já tem um certo nível ali de conforto, que te permite começar a refletir sobre o que você veio fazer nesse planeta Terra, o que você quer deixar de legado e etc. E aí, para esse nível de consciência e para essas pessoas que normalmente, como o Toledo trouxe, estão nesse contexto mais parecido com o nosso e têm a oportunidade de chegar até aqui ao nosso podcast, etc., a motivação intrínseca resolve o problema de você continuar perseguindo essa jornada de desenvolvimento, certo? Então, quando a gente volta lá para o que a gente fala do humano sim, recursos não, né? O trabalhador do conhecimento, o que a gente quer que essas pessoas continuem evoluindo. Tem a ver, inclusive, com o nosso propósito como K21, né? A gente espera que as pessoas tenham um nível maior de consciência, assim como as organizações, certo? Então, eu acho que essa é a grande diferença. E aí, a importância de você olhar o contexto, né? E aí, é a outra polêmica que a gente fala bastante, que é, será que existe, de fato, alguma motivação intrínseca, né? Então, agora eu vou resumir aqui como o Rodrigo fez. Então, Raquel, o que você está trazendo conecta com a pirâmide de Maslow que o Lula trouxe lá no começo, né? Então, para esse público, as primeiras linhas da pirâmide, elas já foram atendidas, né? A pirâmide do Maslow é desenhada na pirâmide exatamente por isso, né? Porque você vai preenchendo os níveis e subindo. Então, esse público que já teve a questão de segurança, a questão de fisiologia resolvida, na verdade, a questão de fisiologia, a questão de segurança resolvida nessa ordem, ele precisa de algo a mais para continuar motivando a ação, né? E é por isso que nesse século a motivação intrínseca se tornou uma pauta tão relevante. Então é uma questão de evolução sensacional. Me senti até mais feliz agora, assim, de putz, ó, caramba, felizmente tanta gente já fez tanto trabalho ao ponto de eu poder chegar aqui e me preocupar só com isso, né? Vivemos numa sociedade mais evoluída. Vivemos, não sou eu que sou mais evoluído, né? A gente vive numa sociedade mais evoluída. Deixa eu fazer aqui também chamar a atenção de algo que a Raquel falou, que ela jogou ali, mas é algo muito importante, porque é uma campanha da K21. Se tiver jingle pra campanha, pode botar aí. Campanha K21, que é humanos sim, recursos não. Humanos sim, recursos não. Parar de chamar as pessoas de recurso. Parar de tratar as pessoas como sendo peças mecânicas que se encaixam ou que são simplesmente funcionam como, né, músculos e ignorando a parte toda humana do cérebro, né, claro, né, do pensamento, do conhecimento, mas da alma e da motivação dela. Sensacional. Eu já vou até deixar uma recomendação aqui, Toledo. A gente estava batendo papo sobre esse episódio outro dia, o episódio sobre pensamento sistêmico, né, que a gente fala muito dessa parte não mecanicista da coisa, da parte não analítica da coisa, da parte de não entender as coisas como algo divisível em partes, e sim como um todo em si mesmo. Episódio de pensamento sistêmico, que inclusive é um dos top também, tá, Toledo? Também é um dos top, que só episódio bom. E a galera no nosso backstage, nos nossos bastidores, a gente tem um cantinho que a galera consegue colocar o top 3 de episódios deles. E o pensamento sistêmico tá no top 3 de muita gente. Pelo que eu me lembro, tá no top 3 do Thiago, eu acho que tá no top 3 da Natasha, tá no meu top 3. Então, se você não escutou, pensamento sistêmico, volta lá. Mas, voltando pra motivação intrínseca, eu estou com um problema e eu quero a ajuda das mentes de vocês pra resolver. Porque a gente tá falando muito intrínseco, extrínseco, intrínseco, extrínseco. Eu não tenho certeza se o que tá na minha cabeça entre dividir intrínseco e extrínseco faz sentido. Muito bem, acho que esse você vai desafiar o que eu vou falar aqui, provavelmente, Lula, porque eu te conheço. Mas a gente costuma
a gente costuma resolver isso, né, de maneira simples, dizendo o seguinte: as motivações extrínsecas normalmente são aquelas que, vou trazendo para o mercado de trabalho, né, são aquelas do tipo assim, se você fizer isso aqui, você vai ganhar uma promoção, ou vai ganhar um bônus, vai ganhar um novo cargo, ou um aumento de salário, ou pode ser também o oposto, se não fizer isso aqui, você vai perder o seu cargo, vai ser demitido, né? Então a gente resume as motivações extrínsecas em 2 tipos, que são ou a cenourinha na frente ou o chicote atrás. Chicote, beleza. E foi assim que o Lula chorou. Né? É um assunto aqui, mas vamos lá. Eu já sei que você talvez tenha um desafio aí para fazer, né, Lula? Porque dentro desse conceito, eu vou pegar, por exemplo, você falou sobre promoção, né? Você ser promovido. Você ser promovido é intrínseco ou extrínseco? Essa promessa de promoção. Eu já comecei polêmico, né? Vocês acharam que ia trazer dinheiro, né? Dinheiro, não. Promoção, promessa de promoção na carreira. Inclusive assunto do RH Experience de ontem, né? Trilha de carreiras e tal. Intrínseco ou extrínseco? Valendo! A gente pode buscar o radical da palavra. Vamos ver. Então a gente pode decompor a palavra nisso aqui, né? Então, o prefixo que vem na palavra aqui é extra, né? Que compete àquilo que vem de fora, né? Então, é aquilo que não faz parte da origem, né? É extra à origem, né? É alguma coisa que você está adicionando àquilo. Então, a promessa de uma promoção, ela é algo que está sendo dado a você, né? Algo que estão te entregando, algo que não é seu. Nessa natureza, ele é extrínseco, sim. Ele pode disparar fatores intrínsecos. Aí sim a gente está falando de outros elementos. Mas ele é um elemento que não contém a você, né? Não está contido em você. Então é algo que alguém está te dando, é algo extra. Você já tem um emprego, estão te dando um extra, uma promoção, um bônus. Ele dá, a promessa dessa relação, ela dispara os gatilhos cognitivos de extrínseco. Vou fazer isso para ganhar aquilo. Claro que existe sim elementos intrínsecos aí, que eles podem ou não ser relevantes, né? Então, para quem estava aqui no RH Agile Experience do dia 28 de maio, né? A gente está gravando esse episódio aqui dia 29 de maio, por isso a gente está fazendo referência a ontem. O Lula contou uma história. Quem estava lá sabe, quem não estava, uma hora vai sair live, né? Vai sair essa versão. Vai ter no YouTube, Assim que tiver no YouTube, eu ponho aqui nas referências, hein? K21.link/Love the Problem. Já cansei de falar. Se tiver na frente do computador aí, já entra e vê lá. Saiu no YouTube, já tem lá o videozinho da live. Que história que eu contei, Avelar? Eu tô preocupado agora, que eu não lembro. Sim, é uma história que o Celula compartilhou com a gente sobre como a oferta de uma promoção pra você e a realização dessa promoção, ela não foi bem-vinda pra você. Porque ela, por mais que tenha sido um fator extrínseco pra você, ela afetou um fator intrínseco seu, né? Então, é uma ação extrínseca que disparou um fator intrínseco seu. Mas a oferta de uma promoção, ela é sim um fator extrínseco. É importante colocar isso. Extrínseca. Mesa de ping-pong. Mesa de ping-pong? Extrínseco ou intrínseco? Eu jogaria no intrínseco também. Puff colorido. É fora, né, também. E eu digo mais, hein? Neste contexto atual, onde estamos todos dentro de nossas casas, meu amor, eu quero ver você arrumar motivador extrínseco bom o suficiente. Porque existe um debate na minha casa muito legal, que é sobre... Eu moro com outros 2 colegas, amigos, friends, mais que amigos, friends. com a Mônica e com o Ross, né? Exatamente. Eu sou... Nesse contexto, eu sou a Phoebe. A gente tem falado sobre bônus, né, e tal, eles trabalham numa empresa um pouco mais tradicional e chegou agora a hora do dado bônus, né, que as pessoas esperaram o ano inteiro para receber e agora não tem budget, né, porque a gente está numa situação super complicada e que é complicada para todo mundo, né, e que a gente está tendo que escolher não tomar algumas decisões para manter o mínimo das outras 2 bases da pirâmide de Maslow, né? Então eu preciso garantir que as pessoas continuem ganhando seu dinheiro suficiente para comer e pagar as contas. E não fiquem doentes, né? Não fiquem doentes também é uma boa base ali de Maslow. E aí, eu acho que nesse contexto que a gente tá, não adianta tanto aquela nota 5 que a gente conhece, né?
Então, você vai fazer a avaliação aqui de performance. Vamos ver se você foi 1 ou um 5, né? Aí, meio baixo astral. Pô, eu fui um 4, eu queria ser um 5. Aí eu falei, tá bom, por quê? É por causa do dinheiro. Eu falei, então você, por favor, né? Conversar sobre outros assuntos aqui, porque você pode pensar em outras coisas. Então, eu acho que o que a gente tem visto de consequência no mercado, e aí são pessoas fazendo essas transições loucas de carreira, né? Então, é isso, a pessoa, acho que o caso a história que ele contou é muito legal, porque ele preferiu ficar 1 ano fazendo um sabático, também é uma coisa que eu tenho visto muito com colegas e amigos que têm tomado essa decisão, então eu prefiro ficar procurando os meus motivadores intrínsecos e vivendo sobre coisas que me satisfazem como ser humano, né? Do que ficar ali num ambiente onde está indo contra o que eu considero importante ou os meus valores. E aí você vê pessoas buscando muito mais organizações que se preocupem com isso do que o contrário, né? Eu não sei se eu respondi ou se eu entrei em outro assunto. Respondeu, se fosse para resumir muito, Raquel, extrínseco, né? Extrínseco. Não, e são bons exemplos, Lula, que você trouxe, porque as pessoas acham que puff, parede colorida, videogame, isso é motivação intrínseca, né? Diz, não, a gente tem um ambiente super legal, a gente tem videogame. Dane-se. A gente tem um ambiente... Vou falar aqui a frase que o Ian trabalha com a gente. Ele falou assim, eu falando de uma ferramenta de trabalho, ele falou assim, eu peguei, Ian, você gosta da ferramenta? Ele disse, não, eu gosto do meu PlayStation. Essa ferramenta me ajuda a ser produtivo. Então, as pessoas estão confundindo o que é ter um ambiente saudável, um ambiente produtivo, um ambiente que respeite o corpo, alma, coração, motivação da pessoa, para que isso faça a organização ir pro next level, né? A pintar paredes ou ter puffs, né? Ou ter piscina de bolinha. Então, no final do dia, isso é legal para descontrair. Acho que descontração é importante, né? A gente fala aqui de ter o cérebro oxigenado. Então, se isso ajuda as pessoas a ter uma descontração, ter um momento para respirar, pensar melhor, pô, ótimo. Eu trabalhei numa empresa que tinha um pátio. Então, eu vez por outra, eu ia pro pátio, eu sentava lá com o meu notebook, conseguia trabalhar com isso. E depois que eu saí dessa empresa, eu percebi como esse pátio era importante. Porque eles são uma empresa hype, legal, cool, esse tipo de coisa. Não, eles até são, mas não por causa disso. É pelo fato de que essa oxigenação no cérebro, você poder mudar de ambiente, ajuda. Beleza, isso é legal? É legal. Isso não é motivação intrínseca. Isso é sobre saúde mental, né? É sobre como você protege o psicológico do indivíduo. Eu achei legal os exemplos que você trouxe aí, Lula, de puff, mesa de ping-pong, tudo isso não tem nada a ver com motivação intrínseca, tudo isso é motivação extrínseca, tá? A não ser que a sua empresa tenha profissionais de ping-pong e as pessoas sejam apaixonados todos por ping-pong. Aí você tá falando de motivação intrínseca. Pô, eu dei acesso às pessoas a uma coisa que eles são super... Aí beleza, aí você tá falando de motivação intrínseca, mas ainda é extrínseca, né? Porque você tá colocando aquele elemento pra poder disparar a motivação intrínseca. Agora, então, mas você me ferrou, Avelar, porque aí eu não sei, então, o que é motivação intrínseca? Porque é muito abstrato. E aí eu vou passar a bola pra quem pode responder essa pergunta de forma extremamente pragmática, que é nosso querido Rodrigo Toledo. Ele vai trazer uma lista, eu tenho certeza que ele vai trazer uma lista. Vou começar com lista de autores. Vou citar 3. Muito bom. Certo? Então, começando com Daniel Pink, que é um dos caras que trouxe muito isso à voga, porque ele tem um TED Talk, né? Que é um dos top 10 visto no mundo. Então, recomendo, inclusive. Ele escreveu o livro Drive, né, que em português ficou Motivação 3.0. Ô Toledo, sabia que eu não sabia dessa tradução do Drive? Eu tenho o livro Motivação 3.0, eu já li ele, e aí eu falava, putz, agora eu preciso ler o Drive. Descobri que não, é o mesmo livro, sucesso. Sério? E você se considera meu amigo? Mas temos que citar outros aqui, como o Jürgen Apelo, que é o cara do Management 3.0. Enquanto o Daniel Pink ele fala de 3 motivações intrínsecas, o Jürgen ele fala de 10 motivações intrínsecas. E na prática é o que a gente usa bastante, porque ele traz também um jogo de baralhinho que a gente consegue avaliar a motivação intrínseca das pessoas, né? Então, para saber mais sobre isso, a gente tem, né, claro, as referências do Jürgen, né, que é o Management 3.0. Tem uma referência melhor, sabia? Sobre o Movie Motivator, que é o blog da K21. Vou deixar o link lá também pra galera entrar. Temos posts. Olha aí. Então, link aqui para a dinâmica que eu acabei de falar, que se chama Movie Motivators, que vai estar no link aqui também do Love the Problem, cujo link é
K21/Love the Problem. Entra lá nos bastidores e acompanha. Jequiti, né? Jequiti. Muito bem, e para citar o terceiro autor aqui, eu vou citar o Stephen Hayes, né, que é o cara que falou das 16 motivações intrínsecas, né, é uma coisa que depois a Pia Maria cita também no livro dela, Agile People, então ficam também essas referências aqui de autores. Acho que era legal, você falou, né, Lula, de lista, e então já listei autores aqui, acho que era interessante também listar minimamente motivações intrínsecas, né, então o Daniel Pink, ele começa com 3, né, que acho que é a nossa menor lista de motivações intrínsecas, mas é um bom resumo. Então ele fala de autonomia, propósito e maestria. E eu gosto sempre, quando eu explico essas 3, eu começo sempre por propósito. As pessoas saberem o porquê do que elas estão fazendo, né? Aquele meu trabalho aqui, ele está alinhado com os meus propósitos. Esses propósitos o que eu estou fazendo está alinhado com os propósitos da empresa, os meus propósitos estão alinhados com os propósitos da empresa. Então são perguntas que fazem com que as pessoas tenham realmente motivação intrínseca de estarem fazendo aquele trabalho. E para nosso desespero, quando a gente chega nas empresas e pergunta para as pessoas assim, o que você está trabalhando? Estou trabalhando nisso aqui. Por quê? Precisa disso para fazer aquilo. E por quê? Porque mandaram fazer. Porque é o que a gente faz. Porque sempre foi assim. Sei lá. Porque eu preciso pagar boleto, né? Porque eu preciso pagar boleto. E volta lá embaixo na pirâmide de Maslow, né? E volta para motivação 2.0. Mas a gente tem potencial para usar 3. Aí, muito bom, muito bom. Então o propósito é já de cara uma coisa que mal resolvida. E não é à toa que a gente, né, quando chega nas empresas, fazendo o nosso trabalho lá, né, de coach, consultoria e tal, é uma das coisas que a gente vai buscar de cara, alinhar. As pessoas às vezes não sabem nem o propósito da empresa. Quando você começa a perguntar qual é o propósito da empresa, as pessoas, ganhar dinheiro, fazer... Não, mas como é? Essa empresa existe porque ela tem uma contribuição para a sociedade. Toda organização, né, para generalizar, porque... Tem um contrato social, né? Tem um contrato social. Exato, ela existe porque ela contribui com algo na sociedade. Qual é o propósito, né, de contribuição dessa organização? Nem isso as pessoas sabem. A primeira coisa que a gente vai buscar para alinhar com todo mundo. E nem isso as pessoas sabem, e nem isso as empresas estão se preocupando de fazerem as pessoas saber. E isso já é um ponto que pega, o Lula, seu questionamento anterior, né? Diz, mas por que a gente tá falando disso agora? Porque funcionou bem, atendia bem falar só do extrínseco, então você vai entrar nessa empresa para ganhar tanto, e isso resolve, mas não atende mais para essa evolução, né? Então é importante que a gente entenda que organizacionalmente a gente tem que estar trazendo pessoas que compartilhem os objetivos da instituição. E para as pessoas compartilharem os objetivos da instituição, elas têm que estar alinhadas, né, concordar com aqueles objetivos, mas elas têm que conhecer, né, eles têm que estar divulgados, né, e aí a gente fala de várias outras ferramentas que estão ficando cada vez mais conhecidas hoje em dia, exatamente porque elas vão juntando todos esses arcabouços aí que a gente já falou nos vários episódios do Love the Problem, e essa ferramenta junta tudo e cria uma conexão, né. Então, esse ponto que o Rodrigo trouxe é importantíssimo, né, as pessoas entenderem o propósito da empresa e estarem alinhadas com isso. São três. Acabei de citar 3 motivações intrínsecas e temos 3 entrevistados. Eu introduzi aqui propósito. Então, a gente precisa de outros 2 aí voluntariados, né? Falando aí de autonomia e de maestria. Quem vai falar qual aí? Autonomia comigo. Autonomia eu falo. Eu não sou nem entrevistado, mas sou host, mas eu vou tomar aqui de assalto. Mas ele matou a minha matemática aqui. Então, somos 4. Então, eu falo assim, eu falo de autonomia e ponho mais um aí pra alguém falar também, porque a autonomia pra mim é essencial quanto ao trabalho criativo, né? Eu sendo um trabalhador do conhecimento, isso é uma frase do Toledo que eu acho muito boa, eu sendo um trabalhador do conhecimento eu tenho que estar aprendendo, ensinando, criando. Todo trabalhador do conhecimento, ele tem que estar sempre aprendendo, ensinando ou criando, ou, caso contrário, né? Se ele não tiver, ele provavelmente não está exercendo todo o seu potencial criativo, todo o seu trabalho criativo, e está provavelmente fazendo coisas que robôs poderiam fazer. Mas dado que eu, como trabalhador do conhecimento, tenho que estar aprendendo, ensinando, criando, se eu não tiver espaço para criar, eu não consigo ser cada vez melhor. Então, autonomia para mim, Toledo, e eu não sei se eu fui muito longe ou não, né? Porque o que eu tô falando é muito mais do que eu sinto, mas autonomia para mim é o espaço que eu preciso para conseguir exercer a minha criatividade. Então, tem muita empresa que fala, eu contratei aqui o melhor designer do mundo que vai aqui salvar, nossa, ele vai levar nossa marca a outro patamar. E aí vai lá e põe a pessoa numa camisa de força, assim, algema a pessoa
pessoa põe numa camisa de força e fala, agora eu quero ver você ser o melhor designer do mundo. Não vai ser. O que é a camisa de força moderna? Aqui que quebra a autonomia. É você falar, para qualquer peça que você for submeter aqui, para qualquer campanha, vai ter que passar por aprovação de 80 pessoas aqui do Conselho Administrativo. Pronto, você já começou a quebrar a autonomia. Tem esse design system aqui, que você pode usar só esses componentes, tá? Você pode fazer tudo que tiver aqui dentro. Tudo que tiver aqui dentro desse design system. Você pode escolher qualquer número. Exatamente. Então, autonomia para mim, Toledo, seria o segundo aí, que é o espaço necessário para o trabalhador criativo poder aprender, ensinar ou criar, né? Para o trabalhador do conhecimento conseguir fazer essas 3 coisas. E eu vou adicionar mais um aí pra próxima pessoa. Eu não sei se é o quarto na sua lista, tá, Toledo? Você falou de propósito, você falou de autonomia e você falou de maestria. Eu vou adicionar o quarto aqui, que pra mim você sabe também que toca no coração, mas eu quero ver vocês falarem, que é a liberdade. Então, já puxando um pouquinho aqui da lista do Jürgen, né? Do Management 3.0, mas eu quero ouvir a Avelar e a Raquel falar sobre maestria ou liberdade. Quem falar do que vocês decidem. Eu vou autogerir o Avelar e vou dar toda a autonomia para ele falar sobre isso. Sobre maestria. Fica à vontade, Avelar. Não, que aí depois eu acho que tem algumas coisas legais que eu posso trazer sobre liberdade, sobre a percepção que eu tenho sobre todas essas motivações intrínsecas, independente de quais sejam. Quando a Raquel começou a falar, eu vou autogerir a Avelar, com certeza ela vai me falar sobre maestria. Ela não vai me autogerir para falar sobre liberdade. Seria no mínimo contraditório. Maestria. Cara, maestria é muito bom. É uma palavra que a gente não usa muito em português, né? Então a gente fala do maestro, a gente pensa no orquestra. É verdade. Né? Assim, né? Essa palavra, maestria, ela não... A gente fala de mestre, né, Avelar? Você começou o episódio aqui falando que o Toledo é um dos nossos mestres. Olha que interessante. Exato, né? Mas assim, a palavra maestria, ela acaba te puxando para um raciocínio de maestro, né? E vai para lá, né? Perde toda essa linha de ser excelente naquilo que você faz, né? Que é o que contém a palavra maestria, né? Então, o que é você buscar a maestria? Cara, eu faço cada vez melhor aquilo que eu estou fazendo cotidianamente. Então, eu estou buscando me desenvolver, eu estou buscando melhorar, eu tenho meios para isso, as pessoas que trabalham comigo me ajudam nisso, as ferramentas que eu uso, as oportunidades que eu tenho. A gente se me permite conectar um pouco mais os 3 pontos que o Daniel Pink, os pilares do Daniel Pink, né? Maestria, autonomia e propósito, eles são muito interconectados, né? São muito conectados. Então, de que adianta eu ter uma maestria se eu não tenho autonomia? Talvez não seja nem viável. Como que eu vou desenvolver uma maestria se eu não tenho um propósito? Talvez não seja nem viável, né? Então, eles são bem interconectados. Mas maestria é isso, né? É você ter um ambiente que fomenta que as pessoas se desenvolvam, né? Esse ambiente é acessos, são pessoas, mestres, instruções, coisas que ajudam as pessoas a se desenvolverem. E aí, quando a Raquel traz esse exemplo de você pode usar todos esses componentes que eu já prescrevi, cadê a maestria, né? Sou obrigado tô contido nessa caixinha, né? De usar esses elementos. Eu queria só pegar uma frase aqui que eu acho que conecta tudo isso, essa frase do Steve Jobs, talvez vocês conheçam, It doesn't make any sense hire smart people to tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do. Né? Em português, não faz sentido contratar pessoas espertas para dizer a elas o que elas devem fazer. Você contrata pessoas espertas para que elas te digam o que você precisa fazer. Eu gosto muito dessa frase porque ela conecta esse ponto aí, né, de autonomia e maestria. Se você traz o melhor profissional do mundo e limita ele na maestria que ele tem atualmente, ele possivelmente também está sendo ferido na sua liberdade e ele vai sair para um lugar onde ele possa continuar a sua maestria. Ou você estancou a pessoa naquela posição. Então, volto para motivar a ação, você está motivando a inação. Então, a gente se perde bastante nisso. Eu queria falar que na maestria, aquela coisa do círculo virtuoso, ela é muito forte, né? Porque quando a pessoa percebe que ela está melhorando em alguma coisa, ela fica mais motivada ainda. E aí, mais motivada, ela tem a chance de melhorar, etc. Então, na maestria, esse ciclo virtuoso ele é muito forte, né? Em esporte, a gente vê isso, né? O atleta que vai bem, aí ele quer treinar mais, ele treinando mais, ele vai melhor ainda, etc. Né? Liberdade. Raquel, liberdade. Então, vou fazer uma ousadia. Eu vou usar da minha liberdade para não falar sobre liberdade. Moleque, te peguei. É muito meta, né? Essa você não viu chegando. Foi pego. Por quê?
Eu acho que tem um ponto muito massa do que rolou aqui, mais uma meta, que é, quando eu olho vocês três, porque eu tô vendo vocês falaram sobre temas dos quais, pra mim, vocês são referências, né? Então, afinal de contas, Toledo trouxe o propósito pelo qual a gente trabalha hoje, certo? O Lula é um cara que trabalha com muita autonomia, tudo que você faz com ele é delicioso e é livre por final do processo, porque ele tá mais preocupado com o fim do que com o meio. E Avelar é, a referência de excelência em qualquer assunto. Ele leu todos os livros, ele sabe todas as referências, né? Então, quando eu penso em alguém, cara, não lembro o nome daquela teoria, qual que é aquela lei mesmo? Eu vou no Avelar, né? Avelar, você tem uma horinha para me explicar aquele assunto? O que eu acho o mais incrível, assim, de tudo isso, é que quando a gente fala de motivador intrínseco, cada pessoa explica de um jeito. Então, o que a gente... a liberdade que você citou sobre que é um dos 10 motivadores do Moving Motivators, e aí eu vou fazer outra meta, que é sobre o como eu aprendo e o como, no final das contas, eu ensino e como eu crio, né? Eu preciso experienciar. Se eu não viver a situação, dificilmente eu vou sentir que eu tenho propriedade para falar sobre ela. E eu tenho usado o Moving Motivators, assim, primeiro como ferramenta de autoconhecimento, porque eu tenho percebido como que o ambiente externo no qual eu estou muda a ordem dos 10, né? Então, qual que é a brincadeira do Moving Motivators? Você tem 10 cartinhas, cada uma delas tem uma das motivações intrínsecas e cada uma delas tem uma pequena explicação para você fazer o exercício de ranquear, né? Qual que é a mais importante para a menos importante do seu dia a dia. É um exercício de autoconhecimento antes de tudo, né, Raquel? Exato. E aí, o que tem sido muito legal? A gente tem usado o nosso time dentro da K21 para fazer um match depois, né? O que a gente está fazendo no dia a dia está correlacionado com o que motiva a gente, de fato? E aí, qual que é a conclusão da ideia? Eu só vou saber o que você entende como liberdade quando você me contar o que você entende como liberdade. Então, a gente tem feito esse exercício no time para que cada um conte um pouco sobre o que você entende sobre aqueles 10 motivadores, porque como eles são intrínsecos, eles nunca vão ser iguais. Então, por isso que eu acho massa que, por fim, cada um de vocês que é referência no que a gente, para mim, né, nesses motivadores do Daniel Pink trouxeram, mas por que eu vou tomar a liberdade de não falar sobre liberdade? Porque eu vou falar sobre a minha perspectiva do que é liberdade. E nos meus rankings de Moving Motivators, liberdade não é uma das coisas mais importantes. Não é? Não é. Apesar, porque muito provavelmente o que você entende como liberdade pode estar no meu entendimento sobre outra coisa ou algum outro conceito. Então, o que eu acho que é a meta de tudo isso, né? Para fechar minha brisa e conseguir colocar num raciocínio lógico. É importante que a gente se conheça como indivíduo, né? E aí tem um lance muito legal que é como começar a falar sobre motivação intrínseca, né? Então você precisa criar um ambiente seguro o suficiente para que as pessoas possam se preocupar com isso. Então é o primeiro lugar. Então, você como líder está pensando, vou lá fazer o treinamento de management 3.0 para eu saber como aplicar as ferramentas. Antes de tudo isso, é sobre você conseguir proporcionar um ambiente seguro para que as pessoas se preocupem em fazer esse exercício mental que a gente tem feito, exercitado aqui, que eu falei da minha experiência na K21. E aí comece por você, né? Descubra quais são os seus motivadores intrínsecos, o que te motiva, o que motiva a sua ação, porque muitas vezes você, como líder, nem queria estar ali, né? Você foi parar ali, então, que é a história do Lula, né? Que é tipo, no final das contas, eu nem sei se eu queria aquele aumento de cargo, eu só estava sendo motivado por outras coisas. Então, esse exercício é muito importante, porque quando você está fazendo alguma coisa com integralidade, né, que é outra coisa que a gente vem discutindo muito, a autenticidade que tem por trás disso faz com que todas as pessoas ao seu redor se motivem pelo seu exemplo, né? Então, eu acho que isso é muito incrível. Não sei se eu viajei demais. Não, usou sua liberdade muito bem, por sinal, e acho que você trouxe uma referência que eu tenho falado em vários episódios aqui, principalmente quando a gente fala de pessoas, e a gente tem falado muito sobre RH, né? Um dos episódios que a gente gravou recentemente foi sobre RH ágil, e a gente fala bastante dos estágios evolutivos, né, das organizações. A gente perseguia esses estágios evolutivos, e dentro de um dos meus livros favoritos, que é o Reinventando as Organizações,
organizações, do Frederic Laloux. O estágio mais evolutivo, o estágio mais evoluído que ele coloca se baseia em 3 pilares, que basicamente é muito do que a gente falou aqui, que é integralidade, que é você entender a pessoa como um todo, você entender a pessoa como um ser humano completo, e não como uma parte dela que é profissional, outra parte que é pessoal, outra parte que é pai. Não, é o ser humano completo. A primeira vez que eu sentei para conversar com o Toledo, num almoço qualquer, ele fala sobre as filhas dele, ele fala sobre a vida dele, ele não vai falar só sobre trabalho, sabe? E isso conecta muito, essa integralidade conecta com o segundo pilar que o Laloux traz, que é propósito, né? Que as pessoas serem guiadas, as organizações serem guiadas por propósito. O Toledo falou aqui muito bem também disso. E o último, que é a autogestão, que tem muito a ver com autonomia, né? Tanto que o radical aí, ó, a Avelar gosta de radicais, o radical, auto, né? Ou é prefixo? Prefixo, né? Prefixo, Avelar. O radical vem de A professora de português agora, tomara que não esteja ouvindo. Mas o prefixo auto, né? Autogestão, autonomia, tá muito ligado. Então, esses 3 pilares do estágio mais evoluído que o Frederic Laloux desenha no livro, para mim, conecta muito com motivações aqui. Então, acho que você usou muito bem sua liberdade para falar sobre liberdade e coisas mais, Raquel. E para fechar aqui o episódio, para a gente encaminhar aqui para os finalmente, eu queria levar para uma parte bem prática da coisa, que é dicas que vocês dariam para quem quer começar a exercitar tudo isso amanhã, tudo isso que a gente falou aqui amanhã. Vou fazer aqui um preâmbulo das dicas, porque eu acho que uma meta-dica é talvez procurar quem consiga te ajudar com isso, dentro da empresa. Eu demorei muito tempo para descobrir que a gente tem dentro da empresa pessoas especializadas em pessoas. Pessoas que conhecem muito sobre pessoas, que geralmente é a área de RH, né? Que precisa reinventar esse nome aí, que recursos humanos não tá colando muito bem. A gente fala muito sobre isso, sobre como o RH consegue dar esses próximos passos. A gente está falando do RH Agile Experience, que está rolando por esses dias que a gente está gravando aqui esse episódio em especial, mas a gente tem também o treinamento de RH dentro da K21, que é fantástico. A gente fala muito de ferramentas e ajuda o RH, mas minha dica é procurem as pessoas dentro da sua empresa que conhecem muito sobre pessoas, certo? Procure esse apoio de RH. Tem pessoas com muita formação lá, mas eu queria dicas práticas aqui de vocês. Como que a gente começa? Uma dica de cada um, talvez. Como que as pessoas que estão ouvindo esse episódio podem praticar amanhã esse lance de motivações intrínsecas? Começar aqui roubando uma dica já mencionada pela Raquel. Será a dica que a Raquel tinha guardado aqui, mas eu já trouxe aqui 2 dicas, mas uma que eu acho bem legal que é primeiro conheça a si mesmo, né? Acho que o primeiro passo de você entender o que é motivação intrínseca e extrínseca, mais do que tentar definir, é conhecer a si mesmo. Então, se você for buscar a definição, como o Lula fez aqui, busca a definição para te ajudar a se conhecer. É a premissa básica. E entender que o que motiva você não é o que motiva outras pessoas. Acho que isso tô aqui trazendo o que a Raquel já falou na dica dela. E para deixar aqui um elemento para você que faz parte de um time, sendo uma liderança explícita ou não, eu vou deixar aqui a frase da minha amiga Flávia Dias, que ela, uma vez a gente estava conversando e ela mencionou, Avelar, é importante as pessoas entenderem que ninguém motiva ninguém. O que as pessoas fazem ativamente é desmotivar uns aos outros, e as pessoas constroem ambientes que ajudam as pessoas a se motivarem. Mas a motivação, ela é sempre de dentro para fora, né? A ideia de que você se motiva. Então, se você está trabalhando, está preocupado com esse assunto, está entendendo que a sua equipe está desmotivada, e sua equipe pode ser, você é o líder deles, ou pode ser só seus pares, pessoas que trabalham com você. Primeira coisa que você precisa entender é que são as pessoas que se motivam. Então, a dica prática aqui é se conheça, né? Pegando a dica que a Raquel já trouxe, e a dica que eu estou trazendo é influencie no ambiente. Procure no ambiente o que está ajudando as pessoas a se motivarem e o que está ajudando as pessoas a se desmotivarem. Então, atuar no ambiente para que a pessoa possa reagir a esse ambiente e se motivar. A gente não consegue motivar as pessoas, tá? A gente consegue dar um estímulo, dar um empurrãozinho, a gente consegue até abrir os olhos das pessoas, mas tudo isso está influenciando o ambiente. Então, mudar uma percepção de uma pessoa. Então, se você está preocupado com esse elemento, pense sempre no ambiente. Essa é a minha dica. Já que aqui a gente deu vários links aí também, uma vez eu escrevi um artigo que se conecta com essa coisa de você não conseguir, né, impor a motivação das pessoas, que é vamos usar mais interrogações do que exclamações. Então fica a dica aí de mais um link aí que acho que é por aí. É o trabalho de coaching, né, tem a ver com isso. A gente faz um trabalho de coaching que é você fazer por perguntas para que nasça na pessoa a resposta ou, no caso aqui, a motivação, né? E aí a minha dica aqui também, cara, para ser bem prático, né,
vocês podem usar o Moving Motivators, que é essa, quem quiser depois vai ter algum link, a gente pode dar também, a gente tem um link do nosso blog e tudo. Você pode usar para essas duas coisas que o Avelar falou também. Você pode usar para a sua própria o seu próprio autoconhecimento, né, pra você saber o que te motiva, etc. E usar com outras pessoas, né, você como líder ali, né, você investigar com as pessoas quais são as motivações intrínsecas mais relevantes para elas, para que você possa atuar no ambiente, como o Avelar falou, para que o ambiente faça com que as pessoas estejam motivadas, alinhadas com as motivações que elas mesmo vão explicitar com a dinâmica do Moving Motivators, né? Raquel, você ficou... Não sei se eu já roubei alguma dica que você ia dar, mas... O Avelar já roubou uma, né? Agora a Raquel vai ter que inventar outra. A minha dica é usem as duas dicas. Não, brincadeira. Não, a minha dica, e agora que eu fiquei pensando, a minha dica é use muito, 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 muito do respeito para entender que motivações intrínsecas sempre vão ser diferentes e que a diversidade delas é o que faz com que você tenha o melhor de um grupo multidisciplinar, que é outra coisa que a gente fala bastante, etc. Certo? Então, acho que é isso, né? Comece por você, depois usa a cartinha, né? Faça aí com o seu time, mas lembrando que a beleza de tudo isso é a diversidade, né? E o respeito é fundamental, porque o que faz com que a gente se motive vem muito da nossa história e cada um teve uma, e um irmão não é igual ao outro. Imagina pessoas que estão numa vida e se encontraram ali por acaso, né? Então, parta sempre do princípio do respeito. Lula, deixa eu hackear aqui e colocar uma quarta em cima do respeito que a Raquel falou, que eu acho legal aqui. E aí, passo pra você, que é cuidado, gente. Contratar por salário e esperar motivação é incoerente. Se o teu processo de contratação tá trazendo as pessoas por dinheiro, essas pessoas estão com você por dinheiro. Então, contrate com base em valores alinhados, né? Essas pessoas acreditam nos mesmos valores que eu. Eu sou uma empresa curiosa, as pessoas precisam também de alguma forma se impactarem por isso. Eu sou uma empresa metódica, as pessoas precisam de alguma forma ser impactadas por isso. A diversidade é muito bem-vinda, mas cuidado, porque eu não posso criar uma relação de contratação olhando só para dinheiro. Estou trazendo esse exemplo porque eu já vi pessoas reclamarem disso. Na entrevista eu já falei qual é o cargo, já falei o salário, já falei qual é a diretoria que ele vai trabalhar. Ele vem me perguntar sobre para onde a diretoria está indo, quais são os projetos futuros. Isso aí eu só vou dizer quando ele entrar. Então, esse tipo de processo de contratação já está deixando explícito que eu não estou contratando a motivação da pessoa, estou contratando o músculo da pessoa. Então, já a primeira relação ali, na verdade é a primeira, né, mas uma das primeiras relações entre o indivíduo, né, e a empresa, no caso aqui eu estou falando da contratação, já começa assim, já começa bem torto. Então, se você participa de processo de contratação, esse tipo de coisa, tenha isso em mente. Uma dica importantíssima para a gente evoluir a motivação das pessoas dentro das nossas organizações. Eu acho que eu vou deixar uma dica então para fechar que... E esse podcast nunca acabou. Nunca. Foi eterno, foi eterno. Quem chegou até aqui vai ouvir minha dica, que é para você, talvez para conseguir tirar o maior proveito do potencial criativo das pessoas e conseguir entender a história de cada um e a liberdade, o que cada um entende por liberdade, por autonomia, por propósito. A minha dica aqui é para você criar espaços dentro da organização que permitam com que as pessoas sejam elas mesmas, né? Para você conhecer a pessoa real, a pessoa integral, a pessoa de fato que tem ali dentro da sua organização. A começar pelo nome que a pessoa gostaria de ser chamada, né? Às vezes a pessoa não gosta do nome, às vezes ela gosta do apelido. Você usa o nome ou você usa o apelido dela, né? Você chama de Lula ou de Luiz? Indo até, por exemplo, iniciativas pequenas que fazem um resultado grande, por exemplo, que é o grupo do cafezinho online. Hoje está todo mundo online atualmente, né, nesse momento que gravamos o episódio. Então, usem um grupo de cafezinho aí. Cria um grupo no WhatsApp, falando para as pessoas, aqui é para falar besteira mesmo. E aí vê quem fala besteira, quem fala o quê, e deixem as pessoas ser quem elas são de fato. Essa é a minha dica. Se você quiser comentar sobre isso, ficou com alguma dúvida, quer ver as referências, já sabe, k21.link/lovetheproblem. Lá você tem o contato de todos os participantes aqui, tem acesso a todos os artigos que foram citados, livros que foram citados aqui, e um espaço pra gente discutir também. Bastante gente discutindo, o episódio de RH Ágil, a galera discutiu bastante. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Avelar, Raquel, Toledo. A gente se vê no próximo episódio de Love the Problem.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.